Você crê nisto, irmão? Dá-lhe um aplauso ao Senhor, bem forte. Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar, irmãos, vamos ouvir o recado de Deus. Sobrar um minuto para mim orar mais um pouquinho com vocês. Pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos ler as duas versões, tá, irmã abençoada? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo é o versículo 19. Vamos ver nesta na Almeida. Essa aí não é Almeida não, né? Deixa aí. Depois nós vamos para Almeida. Diz assim, NTLH: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. É sobre esse alicerce estão escritas estas palavras. Qual palavras? O Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. A outra versão agora, abençoada do Papai Deus. 2:19. 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar. Glórias, louvores ao único que é Deus, ao único que é Senhor de senhores. Não existe outro nome, Senhor, dado entre os homens, no qual possamos ser salvos. É por esse nome que somos salvos, somos libertos, que somos curados, somos abençoados. Obrigado, meu Senhor, pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos a Ti, oferecemos aquilo que Te agrada. São louvores, são aplausos, são glórias que damos a Deus. Somos gratos, temos expressões de gratidão diante da Tua presença, Senhor. E sabemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu oro para que a Tua palavra, Senhor, penetre a mente, para que o Evangelho da graça, que é o poder de Deus, se estabeleça e permaneça no coração dos Teus filhos. Oramos em nome de Jesus, e o povo santo de Deus digam todos amém, 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 amém. Glória a Deus. Obrigado, famílias, irmãos, irmãs, queridos de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. A segunda parte, cumprimentando a audiência de rádios, os irmãos dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, os irmãos que estão agora ao vivo, né? Você está numa programação ao vivo do Ministério Restituição, e os irmãos que vão nos ouvir, vai nos ouvir ou vão nos ver num outro dia, numa outra data, num outro mês, num outro ano, não importa.
O importante, o dia que você parar para ouvir esta palavra, o Papai Deus vai estar falando contigo em nome de Jesus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. É algo que não sei se é você, não sei se você compreende como eu compreendo isto aqui. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. E nós lemos essa manhã, por exemplo, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, nós lemos o seguinte, Jeremias 1,5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus declara ao homem chamado Jeremias, que antes que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus já conhecia Jeremias. E a pergunta é essa: o nosso Deus, ele faz acepção de pessoas? Não. Então, da mesma forma que ele, antes que formasse Jeremias no ventre materno, ele conhecia Jeremias, da mesma forma, ele também nos conhece antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe. E só fomos formados no ventre de nossa mãe porque o Papai Deus assim quis que eu e você estivéssemos aqui para sermos uma glória para Ele. Amém? Então, e no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9, ele disse também assim, 4:9: mas agora que conheceis a Deus, ou seja, quer dizer, que eu antes não conhecia Deus, você não conhecia Deus, mas diz assim, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Então, para trás, irmão, aí, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. Então Deus sempre nos conheceu. Eu me sinto muito seguro na minha andança aqui, desde 20 e poucos anos, né, na caminhada no espiritual, né? Quando eu e minha esposa entramos nessa caminhada, éramos jovens, hein? Bem jovem, e a gente se sente seguro, porque nós somos conhecidos dele, a gente não somos estranhos. Deus ele não me conheceu quando eu disse eu aceito ou eu recebo. Ele me conheceu antes de eu existir aqui na terra. Então, a minha presença aqui na terra e a tua presença aqui na terra, foi o próprio Deus quem fez isso. Foi o próprio Deus quem quis que você e eu estivéssemos aqui. Então, se Ele quis, Ele é responsável pela sua vida. E se Ele é responsável pela minha vida, eu tenho que seguir as suas diretrizes, eu tenho que seguir os seus conselhos. Se eu seguir os conselhos daquele que me fabricou lá no paraíso, eu vou ter uma vida aqui abençoada. Diz amém? Romanos 8:29, eu estou lendo de trás para frente, né? De manhã, de cima para baixo, estou lendo de baixo para cima. Romanos 8:29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, antemão quer dizer antes de tudo, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. Aos que predestinou, olha aí, a esse também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Nós já pregamos sobre isto aqui, é o desígnio de Deus. Isso aqui é o desígnio de Deus, que é a predestinação, a eleição, a escolha de Deus. Isso é o desígnio, né? Os desígnios. Esse aqui é o desígnio que começa para cima, irmão.
que começa: aos que predestinou, a esse também predestinou, depois chamou, depois justificou, depois glorificou. Você está salvo. Diga: eu estou salvo. Jesus falou o seguinte em João 13:18. João 13:18 diz: ele estava na mesa, comendo, estava Judas, os discípulos, os outros discípulos, e ele falou o seguinte: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quem é que comeu do pão? Quem foi? Judas. Não foi o Judas que molhou lá o pão? Então, para trás, irmão. Aqui. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Então Deus conhece a nossa vida, sabe o que você precisa, mas só que Ele tem uma cartilha, que dizem por aí fora aí, que você está na graça, você pode fazer o que você quiser. E eu estou vendo aí um monte de gente com a vida esboroada. Eu conheço pastores, bispos, sabe, gente, apóstolos, com as vidas desgraçadas, porque não sabem respeitar a cartilha de Deus. Que nas suas igrejas, que eles são os deuses das igrejas, né? Nas suas igrejas é proibido, eles dizem: aqui é proibido proibir. Não, aqui Deus proíbe e acabou. Você sabe o que ele fala? Ele fala aqui, ó, em 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 20 e 21, olha lá, 2 de Coríntios, capítulo 8, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois ele está tratando aqui de dinheiro. Se você perceber, volta no 16 lá, irmã, por favor, olha aqui, dinheiro Gilmar, dinheiro na igreja. Mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito, homem de confiança do apóstolo Paulo. Todo pastor tem que ter pessoas de confiança. Não é que o pastor não tem que confiar em todo mundo, mas ele tem aquelas pessoas que estão mais chegadas com ele, que são mais confiáveis. Então Paulo tinha esse homem aqui, mas Deus, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Com ele enviamos irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Então, era recurso que chegavam na mão deles. Se você ler o capítulo 8 todo, você vai ver a igreja da Macedônia trazendo oferta, a igreja pobre, as outras igrejas ajudando. Então, aqui Tito pegou o dinheiro e foi levar ao apóstolo São Paulo. E Paulo, olha o que ele vai falar: evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então a preocupação do apóstolo Paulo era dele não deixar nenhuma dúvida no coração das pessoas do que ele estava fazendo com as ofertas da igreja. Por isso que ele tinha pessoas de confiança que levava para ele e ele distribuía.
Eu me recordo, na minha antiga denominação, nós tínhamos um major do exército. Tem major no exército? Tem major? Tem major? Tem, né? Era major. Não vou falar o nome dessa pessoa. Aqui, do jeito que eu recebo as ofertas aqui, lá era muita gente e vários pastores recebiam oferta. E o pastor que recebia, ele recebia, botava uma agenda na mão, e com a outra recebia a oferta e olhava dentro do envelope e botava o envelope dentro da agenda dele, metade para a igreja e metade na agenda dele. Mas só que a igreja tem câmeras, aqui tem câmeras, tá vendo? Câmera. Então a igreja tem câmeras, e o pastor viu, ele já fazia isso há tempo, fiava dinheiro, gente, era de confiança do pastor, e foi pego, me mostraram o vídeo, né, quando ele foi pego e tal. Eu sei que ele ficou envergonhado, foi embora, se mandou, não prenderam ele, não fizeram nada disso, mas um homem entrou dentro de casa, ficou dentro de casa lá, não sei o que aconteceu com ele, deve ter, o coração dele explodiu, quando acharam ele dentro de casa, ele estava morto há quase 5 dias, então você vê como é que é sério esse negócio de dinheiro, irmão. Então, o apóstolo Paulo estava falando, pois o que nos preocupa, versículo 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Então, se você deve a alguém, você tem que pagar. Se você fez uma compra, você tem que pagar. Se você alugou uma coisa, você tem que pagar. Você tem que dar o teu jeito. Você não teve o jeito de ir lá fazer, agora você tem que dar um jeito de resolver essa situação. Pastor, por que o senhor se mete nesta área? Porque eu sou pastor de ovelhas, eu quero ver as ovelhas reinando, irmão. Eu quero ver as ovelhas prosperando. A prosperidade da igreja só depende de Deus, irmãos. Nós estamos no mundo do cão. O Brasil está sendo governado por um cão. Quem sabe disso? Um cão guloso. Que já estamos com esse, desde janeiro, 9 meses, o Brasil já está devendo bilhões, quase 500 mil empresas se fecharam. Então, se a gente depender do Estado, a gente vai morrer sem dinheiro, a igreja vai fechar. Se eu brincar aqui de ter vida dupla, isto aqui fecha, irmão. Acaba com isto aqui, a glória de Deus vai-se embora da nossa vida. Por quê? Mas eu tenho um zelo com a minha vida, com a minha conduta, com a minha palavra. Jesus falou, é sim e é não. O que está entre o sim e o não é de quem? É do maligno. Se você fala sim, você age. Se você fala não, você age. Não pode falar sim e ficar no meio. Isso é maligno. E nós não temos parte com o maligno. Nós somos todos de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, entenda isto. Pois o que nos preocupa é o procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Os homens que se lasquem. Eu vou, congrego, louvo, pulo, salto, sabe, dou a minha carnalidade, dizendo, fingindo. As pessoas vivem assim, irmãos, fingindo serem espirituais. Quando estão diante do espelho, aí não dá para enganar. Eu tenho o maior orgulho, irmão, quando eu estou diante do espelho. Eu fico igual uma mulher, sabe? A minha mulher sabe, enquanto eu pego o secador, faço rolinho no cabelo, tupetinho, faço minha barba, pego o tesourão, corto as barbatanas de camarão que sai do nariz. Tem um orgulho. Tem gente que não consegue ficar no espelho, tem que fugir, porque é insuportável aquela pessoa do espelho, porque sabe que mente, sabe que engana, sabe que faz isso, sabe que faz aquilo, não tem coragem de encarar o espelho. Se você está tendo dificuldade de encarar o espelho, irmão, porque você está com problema com você, com Deus, com os outros. Quando eu olho para o espelho, você tem que ter prazer, falar assim, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, eu sei quem é você, cara, você é um cara honesto, você foi transformado pelo poder de Deus, e por você, cara, eu ponho a mão no fogo. É isso aí. Isso que é um homem de Deus, de ter coragem para falar para você mesmo, por você,
eu ponho a mão no fogo. Eu ponho a minha mão no fogo, sabe por quem? Por mim. Eu ponho. Se eu não ponho por mais quem? Por mais ninguém. Sou louco? Por nada. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Eu sei lá o que você faz. Você pode ter cara de santo, sei lá o que você faz quando você sai daqui, e eu me queimar todo, vim com a mão frita. Então, cada um que põe a mão no fogo, se ame, olhe para o espelho e fala: eu gosto de você, você é um cara demais, você é um cara bom, você é um cara honesto, você é um cara generoso, você é um cara bondoso, fiel a Deus, ama a sua esposa, cuida da sua família, olhe para a tua esposa. É isso aí, é isso aí, isso é a vida cristã, isso é a vida cristã, isso é a vida cristã. Então Paulo disse, lá em Filipenses, capítulo 1, e suporte, irmão, na minha loucura. Suporte-me, por favor. Filipenses 1, diz o apóstolo Paulo, 27. 1:27. Vivei acima de tudo. Olha aqui, irmão. Viva acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, acima de tudo, qual é o meu viver? De modo digno, de quê? Do Evangelho. O que o Evangelho fala? É isso, isso, isso. O que eu faço? Isso, isso, isso. O que o Evangelho proíbe? Isso, isso, isso. O que eu não faço? Isso, isso, isso. Pronto. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis como? Firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, como é que eu devo viver? Acima de tudo, de modo digno do Evangelho. O que o Evangelho me diz para fazer? Amar, para perdoar, para ser honesto, para cumprir meus compromissos, para casar, namorar, noivar, casar, não ir para a cama antes de casar. Isso é o que o Evangelho fala. Ah, pastor, isso aí é caretice, isso aí não existe mais. Vai para o inferno quem não obedecer essas normas. Quem não obedecer essas normas, Deus dá tempo. Eu vivi anos abençoado com a minha esposa, anos não, alguns, dois anos, sem casar, que eu nem sabia o que era fornicação. O pastor pregou usado por Deus lá, eu falei, quero agradar a Deus. Hoje eu vejo porque minha vida, mesmo com muitas tribulações, eu sou um homem muito abençoado. Sou um homem abençoado. Tenho uma esposa que cuida da casa, cuida de mim, cuida da família. Sabe? O que eu vou querer mais? Totalmente confiável e totalmente confia. Então, eu sou um abençoado, o que eu vou reclamar? Sou pastor da Igreja de Jesus, o povo mais que eu conheci na face dessa terra são vocês. E digo verdade e não te minto, Deus sabe que está aqui dentro. Eu não subiria aqui para ficar fazendo uma encenação, que você sabe que eu não preciso de fazer. Você sabe que eu não preciso de fazer. Se você tem apreço por mim, você tem apreço porque eu sou um homem de Deus. Você vê isto em mim, na minha conduta, na minha palavra. Entendeu? Então Paulo está dizendo, vivei acima de tudo, por modo digno, honrado, verdadeiro, do Evangelho de Cristo. Então, nós como cristãos, nós temos a nossa bússola, nós temos o nosso livro, que é a Bíblia, que é as 14 cartas do Paulo, que é a graça de Deus que foi dada ao homem chamado Saulo Paulo, o homem que foi arrebatado, para que não haja nenhuma dúvida, Deus o leva no paraíso, e depois Deus aparece para ele várias vezes,
Irmãos, isto que nós vivemos aqui é maravilhoso demais. É uma palavra totalmente vinda de Deus. Não tem nada de ninguém aqui a não ser de Deus. É por isso que eu estou preso a isto aqui. Às vezes eu aborreço alguns de vocês, às vezes vocês ficam irritados comigo, às vezes alguns até pensam de sair, mas quando ele olha, fala assim: cara, o cara vai na Bíblia. Onde que eu vou achar uma pessoa que vai na Bíblia, que segue a Bíblia, que pratica a Bíblia, é honesto? Onde eu vou fazer? Eu não estou aqui, irmão, me gloriando, eu estou te dizendo que você tem um homem de Deus aqui, só isso. Quem já viu isto? Quem sabe disso? Graças a Deus que você tem olhos iluminados. Colossenses 1:9. Colossenses. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Daqui a pouco vamos voltar para Timóteo. 1:9 e 10, né? Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê, irmão? De quê? Pleno conhecimento. Então, o que ele faz com a gente aqui, irmão? Ele passa para nós o pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja, tudo que nós ouvimos aqui da parte do Senhor, Ele quer que nós pratiquemos. Paulo disse: o que você viu, ouviste, viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será com vocês. A gente ouve, vê, fala, e depois não quer praticar. Como que a gente quer ter o Deus da paz? Aí vivemos numa vida, sabe, de trancos e barrancos. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, viu? Viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Acabou, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Põe lá no 10, minha abençoada irmã: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Pronto, é isso aí. Deus me chamou vocês para vivermos digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agora vamos lá para o texto. 10 minutos, terminamos. 2 de Timóteo 2. 2 de Timóteo 2, 19. Bota na outra versão, minha amada, querida, abençoada de Papai Deus. Vamos ver aqui na outra versão. Mas o firme alicerce, na outra versão diz o firme fundamento. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. É sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Eu disse essa manhã, não tem como nós seguirmos a Jesus e seguirmos o pecado. Não tem como nós brincarmos de ser santo e endemoniado ao mesmo tempo. Não tem como eu agradar a Deus e a diabo. Paulo disse, Jesus falou: não podeis servir a dois senhores. Vai agradar a um e vai aborrecer o outro. Põe lá na versão Almeida
esse mesmo versículo, por favor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece. Diga assim: o Senhor me conhece. Já lemos, lá em João 10, 27, diz: eu conheço as minhas ovelhas. Está lá. João 10, 27, olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas seguir. O que é seguir? Se não é obedecer. Seguir não é fazer essas maluquices que as igrejas falam: beba água ungida, beba o sal grosso, passa o óleo na casa, e leve a alfitinha de não sei o que, e leve o alcinho, não sei o que, a bala santa, o algodãozinho da sorte, Não, isso não é seguir, isso é seguir o diabo, seguir a inferno, isso é seguir a mentira, irmão. Isso é seguir demônios. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Olha o presente que nós ganhamos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Presente. Isto é presente para aquelas pessoas que o Senhor conhece, porque há pessoas que Ele não conhece. Você vai encontrar essas pessoas aqui no livro de Mateus, capítulo de número 7. Vai lá. Mateus 7, 13 ao 23. Olha lá. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São quantos? Muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São quantos? São poucos os que acertam com ela. Então não fica aí preocupada com multidão, não. Multidão está atravessando outra porta. A porta da solução, né? Venha para a igreja que Jesus vai solucionar a sua vida. Se você seguir o que está escrito, irmão, tudo te vai bem. Não estou dizendo que você não vai ter luta. Eu estou te dizendo que cada luta que você vier é como o barco numa onda que o barco faz isso. Eu tinha muito medo quando o barco fazia isso e subia na onda. Eu falei: vai virar. Mas o barqueiro falou: pastor, isso aqui o barco foi feito para fazer isso. Mas eu não sabia. Eu pensava que quando ele fizesse isso, ele ia tombar e eu ia morrer. Então ele fazia isso. Então às vezes a nossa vida faz isso e isso, mas depois faz isso. Amém? É assim, a vida é assim. O caminho que conduz para a vida são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, tá centena deles aí no YouTube. Centena deles. Mas por dentro são lobos roubadores. Tinha uma irmã que vivia aqui com a gente aqui. Logo quando eu comecei, ela está aí nessa igreja aí da Babilônia. Estava conversando com uma irmã daqui, falou: ei, vocês estão lá fazendo o quê? Jesus já voltou, Jesus já voltou, no ano 70, Jesus já voltou. Falei: Jesus já voltou? Então a Bíblia é para jogar fora, porque ele falou: quando ele voltasse, o que aconteceria com o teu corpo? Não teria mais doença, não teria mais dor, não teria mais nada, corpo de glória, e eu ainda estou cheio de dor na coluna, irmão, misericórdia. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Claro que não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Está vendo? Não pode, irmão. Você é cristão, você é de Deus, você é mulher de Deus, não pode. Você tem que olhar para o espelho e fazer: não posso fazer isso, não posso me comportar assim, não vou, não posso, Deus me proíbe, e acabou. Não tem ninguém olhando, mas eu não vou fazer. Aqui, ó. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde está a vontade de Deus? Onde está, irmão? Está no Evangelho.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Que tem mais assim, profetizado no nome. E em teu nome não expelimos demônios. Tem igreja que gosta, tem irmãos que gostam de um demônio. Chegou uma família aqui um tempo atrás e falou: pastor, eu nunca vi nenhum demônio aqui, pastor. Eu falei: a senhora vem para a igreja para ver demônio? Pastor, uma igreja que não tem demônio não é igreja, pastor. Então eu falei: então um centro de espírita que baixa lá os caboclos lá, então lá é a igreja. Então você vê, olha a cabeça de algumas pessoas. Em teu nome expelimos demônios. Você sabe que o que eu acabei de falar agora, não podia nem falar, está dando processo, sabia? Está dando até cadeia. Porque agora o presidente que está no país agora, ele assinou uma lei defendendo as religiões afro. Ou seja, as religiões afro, elas têm mais privilégio do que qualquer outra religião. Não pode falar que eles recebem demônio, eu posso ser preso e processado. Não pode falar que, não pode, estão querendo nem permitir que quando alguém cair com o demônio, pegar e falar: é o demônio, sai, sai. Tudo isso já foi assinado como lei. Olha como é que começou a perseguição na igreja. Não pode falar que a pessoa é mentirosa, não pode falar que é ladrão, não pode falar que é homossexual, não pode falar que é lésbico, não pode falar. A Xuxa falou que vai ter que mudar a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. A Xuxa. Em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, o que vai falar? Essa é a pior frase que um ser humano vai gostar de ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O que? Os que praticais a iniquidade. Agora você vai entender o texto de 2 de Timóteo 2,19. Olha lá, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus é esse, o fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Não acabou. E mais: aparta-se da onde? Da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Na outra versão diz: aparta-se do pecado. Por que aquelas pessoas não são conhecidas de Deus? Porque elas viviam onde? No pecado. Então toda pessoa que está dentro de uma comunidade cristã, nem todos que diz Senhor, Senhor, é do reino, hein? Se viver na prática do pecado, vai ouvir essa palavra. Pode ter pulado, gritado, saltado, profetizado, pode ser uma bênção, curado gente, profetizado e falado em nome do Senhor, mas se viver na prática do pecado, vai ouvir essa frase: eu nunca te conheci, aparta de mim você que praticais. Ele não está falando quem erra, ele está falando quem usa do erro uma prática. Tem gente, é direto, irmão, não para, é a mesma coisa, sai ano, entra ano, faz promessa, pula ondinha, toma lá o caldo de galinha, faz tudo lá para chegar no outro ano, resolver, começa de novo. É prática. Vamos mudar os nossos hábitos. Eu vi um filme uma vez, Mudança de Hábito. Quem viu esse filme? Da freira, né? Que ela era uma prisioneira e foi se esconder dentro de um convento, não é isso? Ela mudou o seu hábito. Mudança de hábito. Então, se você quer melhorar na sua vida, você tem que mudar os seus hábitos. Se você quer ter saúde, você tem que mudar os seus hábitos. Você pode ser o homem que fala mais em línguas, ora 12 horas por dia, fique lendo a Bíblia 60 horas por dia, orando, falando em línguas e falando de Jesus, mas se você não cuidar do teu corpo, você vai ficar doente. Se você não olhar para o teu corpo e dizer: esse corpo aqui não pode entrar isto, não pode entrar isto, não pode entrar isto. O meu corpo é templo do Espírito Santo, eu quero ter saúde, todos os dias eu cuido da minha saúde para poder estar aqui. É 17 anos, se eu contar
10 vezes em 17 anos que eu não estive aqui, é muito. É muito tempo, irmão. 17 anos, se eu contar 10 cultos que eu não estive aqui, é muito. Nunca tirei férias, nunca passei 15 dias fora daqui, sempre estou aqui, às vezes com debilidades. Você vê, eu cuido da minha saúde, tomo vitamina para a cabeça, vitamina para a unha, vitamina para os olhos, vitamina para o ouvido, eu tomo vitamina. Tem gente que toma refrigerante, né? Eu prefiro tomar vitamina. Então, cuido do meu corpo, estava com o meu coração entrando calço para dentro do coração, ia me matar. Aí a doutora falou, você tem que tomar... Cadê minha mulher? Levou para o céu. Já foi, minha filha? Não. Aí falou lá um remédio lá. Hã? Fala, irmã, me ajuda aí. Magnésio, irmão, isso. Tem que lembrar da roda de pneu de carro, roda de magnésio. Pronto, magnésio. O magnésio pegou, olha, irmão, como é que é poderoso. Ele tirou o cálcio que estava entrando para o meu coração, fez a curva e fez o cálcio voltar para os meus ossos. Meu Deus, eu ia morrer. Na hora exata, porque você sabe o que o homem faz, a maioria deles? Só vai para o hospital quando está infartando. Não faz um check-up, não faz nada, não tira sangue, não, sabe, não faz exame de próstata. Estava conversando no bar com os amigos ontem, falei, quem fez exame de próstata? Eu falei, não fiz, não faço, Deus me livre. Aí chega na hora, já está na beira da morte. Está lá o troção lá dentro, lá. Vai fazer o quê? Porque as pessoas têm vergonha. Muitos de vocês aqui que são os homens, tá vendo, nunca nem fizeram, que tem vergonha. Isto vai ajudar a salvar a sua vida. Eu tive um problema de crise de urina, irmãos, é terrível, terrível, muita dor, só porque um dia, eu não tomei água bastante, um dia só. Você vê pessoas que ficam, eu falo com o pedreiro, aquele ali quando vai trabalhar em casa, tem que dar soco na cara dele para ele beber água, tem que beber água, se você quer viver aqui nesta terra, tem que tomar água. Não sei se eu perguntar aqui, eu falar, só tomo um copo d'água. Cara, eu vou pro banheiro toda hora, no banheiro, mas pelo menos eu estou com meus rins. É o filtro do meu corpo, é o rins. O filtro do teu corpo é o teu rins. Então, irmãos, cuide de você, porque eu não quero ver você doente. Eu sei que você não me quer doente, e eu também não quero ver você doente. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, faça exercício, levanta cedo, caminhe, corra, faça qualquer coisa, ajude o seu corpo a estar aqui na terra, porque você é uma bênção para a minha vida. Vocês são uma bênção para a minha vida. Então vocês têm que estar aqui, olhar você, está todo mundo aqui, todo mundo com saúde, cuidando da sua saúde. Posso contar com vocês? Posso? Vocês fazem parte da minha vida. Eu amo vocês. Assim seja.